quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10 e versículo 13. Isaías 41, versos 10 e verso 13. Está escrito o seguinte: não temas, não tenhas medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Versículo 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Agora capítulo 43, versos 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E o verso 3 prossegue: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Verso 4: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Verso 5: não tenhas medo, pois, porque eu sou contigo. Amém. Eu quero pensar com você hoje sobre o seguinte tema: como vencer o medo. Talvez você que está aí me assistindo agora esteja assaltado pelo medo. É natural até que esteja. Mesmo que você seja um cristão, quando você foi salvo pela graça, Deus não tirou a sua humanidade. Nós somos susceptíveis ao medo. Tudo aquilo que nós não controlamos e administramos nos impõe medo. E talvez o medo seja o sentimento mais democrático da humanidade, mais comum. É por isso que a ordem mais repetida em toda a Bíblia é esta: não temas. Não tenhas medo. Diante de um cenário como o que vivemos hoje, 3 de maio de 2020, uma pandemia assolando o mundo, atingindo frontalmente a nação brasileira, desequilibrando o nosso sistema público de saúde, trazendo uma espécie de colapso a esta realidade da saúde pública, produzindo um terremoto na vida econômica, abrindo as comportas talvez de uma das maiores recessões econômicas da história da nossa nação. Empresários poderosos, profundamente ansiosos, diante das suas perdas astronômicas. Médias empresas achando que não vão conseguir mais retornar ao mercado. Pequenas empresas que talvez vão cerrar as portas. Comerciantes que já demitiram os seus funcionários porque não acreditam mais na possibilidade de retorno. Funcionários estáveis nas suas empresas, depois de uma carreira longa e bem-sucedida, sendo despedidos. Vivendo diante de um cenário de isolamento social, quando muita gente já não tem mais pão sobre a sua mesa. Desesperados, aflitos. O medo é um sentimento que assalta a nossa alma. E o apóstolo Paulo chega a dizer que o medo é mais do que um sentimento, o medo é um espírito opressor. Por isso ele diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Esse texto que nós acabamos de ler
no profeta Isaías, vai lidar conosco com esta questão vital para os nossos dias: como vencer o medo. A questão não é se você vai ter medo, isso você nem consegue eliminar da sua vida. Como dizia o salmista Davi no Salmo 56, versículo 3: em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. O temor chega, o temor bate a nossa porta, o temor arromba a nossa porta, o temor muitas vezes se assenta no trono do nosso coração, para nos intimidar, para nos encurralar, para nos emparedar e para tirar de nós o fôlego da esperança. Como vencer o medo é a grande questão. E esse texto, então, convido você para examinar comigo 41, versículo 10, porque Deus começa com uma ordem: não tenhas medo, não temas. Bom, mas só dizer isso não é suficiente. Deus não apenas dá uma ordem para não termos medo, mas Deus nos dá os motivos para os quais não devemos ter medo. Primeiro, não temas porque eu sou contigo. A presença de Deus conosco é o grande antídoto para vencermos o medo. Nós não vencemos o medo porque somos bons, porque somos cultos, porque somos ricos ou porque somos poderosos. Não, nós não conseguimos vencer o medo com as nossas próprias ferramentas, com os nossos próprios recursos. Nós só conseguimos triunfar sobre o medo quando nós temos consciência de que o Deus Todo-Poderoso está conosco. Foi isso que Davi disse no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. É a presença de Deus. E o Senhor Jesus Cristo foi categórico, antes de subir aos céus, depois da sua ressurreição: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está com você, e se Ele está com você, você não precisa ter medo. Segundo lugar, prossegue o verso 10: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Esta palavra assombrar aqui é uma outra expressão para o medo. É olhar para uma situação, para uma circunstância e ficar assombrado, e ficar amedrontado, e perder o fôlego, ficar em pânico, estar completamente desestruturado emocionalmente diante de uma circunstância adversa que mostra para você a sua carranca. E Deus está dizendo: você não precisa ficar assombrado. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Deus não está dizendo isso para todas as pessoas, mas se você tem Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, como seu Deus, então você pode vencer o medo. Você não vence o medo porque você confia no seu dinheiro, ou porque você confia na sua força, ou porque você confia na sua influência, ou porque você confia na sua saúde, ou porque você confia nos seus recursos, ou porque você confia na política, ou porque você confia na economia global. Não, você vence o medo quando você compreende que o Deus único, vivo e verdadeiro, criador e sustentador da vida, é o seu Deus. É a fé neste Deus, é a confiança neste Deus, é a segurança de que você é filho dele, é servo dele, é ovelha dele, é propriedade dele, é que dá a você vitória sobre o medo. Terceiro lugar, confira comigo o versículo 10 ainda: eu te fortaleço, e eu te ajudo, e eu te sustento com a minha destra fiel. Você não precisa ter medo, Deus está dizendo, porque eu te fortaleço. Para você ser fortalecido é porque você está enfraquecido, você está andando na reserva, quase de tanque vazio. E eu sei que eu estou me dirigindo a muita gente que está de tanque vazio, gente aflita, gente angustiada, gente que está perdendo dinheiro,
gente que está com medo de ser contaminado por esse vírus, gente que está contaminada e com medo de morrer, gente que tem familiares hospitalizados, talvez até em estado crítico. Eu sei que todos nós estamos aí rodeados com temores acerca do que vai acontecer com o Brasil, do que vai acontecer com o mundo, nessa recessão global, o que vai ser este ano de 2020, o que será nos anos por vir. E Deus está dizendo a você e a mim: não tenha medo, porque eu fortaleço você, porque eu ajudo você, porque eu sustento você com a minha destra fiel. De Deus vem o nosso socorro. Deus é quem é a fonte deste encorajamento que deveremos receber nesta noite. Mas ainda, em quarto lugar, note comigo o versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenhas medo, porque eu te ajudo. A mão direita é a mão destra, é a mão da força, é a mão da ação. E esta é uma linguagem antropomórfica para descrever que Deus, diante da nossa fraqueza, diante da nossa fragilidade, diante das nossas pernas bambas e dos nossos joelhos trôpegos, diante da nossa vacilação, diante das intempéries que se impõem sobre nós, Deus está nos dizendo: você não precisa ter medo, porque eu tomo você com a minha mão direita, e eu te digo: não tenhas medo, porque eu te ajudo. Este Deus que nos toma pela sua mão direita, que nos guia com o seu conselho eterno e depois nos recebe na glória, é nessa convicção é que nós vencemos o medo. Agora convido você para ir comigo para Isaías 43, porque ainda o profeta está trazendo uma palavra de consolo para o povo de Deus, que começa lá no capítulo 40, versículo 1, consolai, consolai o meu povo, e ele está trazendo consolo, trazendo vitória sobre o medo. E agora no versículo 1 do capítulo 43 está escrito: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Prestem bem atenção, que há aqui 5 razões para você vencer o medo. Primeiro, você vence o medo quando você tem compreensão de que o Deus, o Senhor, o Deus da aliança, foi o Deus que criou você. Você não é produto do acaso, você não é um cochilo do seu pai e da sua mãe, que não planejavam o seu nascimento e você chegou assim mesmo. Deus não errou o projeto, Deus não foi colhido de surpresa, você não é produto de uma evolução de anos e anos, vindo talvez de uma ameba, ou de um símio. Não, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você tem as digitais do Criador, você foi criado como um ser moral e espiritual, que pode se relacionar com Deus, você reflete a grandeza e a sabedoria do Criador, você é obra-prima das mãos de Deus, você é o poema de Deus. Quando você compreende a sua origem, então você tem conhecimento e certeza do seu futuro. Mas notem mais, por que você não precisa ter medo? Segundo lugar, você não precisa ter medo, porque foi Deus quem te formou, Deus formou você. E eu penso que o Salmo 139 seja a descrição mais bela, mais eloquente, mais rica, que nós temos na Escritura, acerca desse fato. Quando Davi admite e reconhece que Deus o formou e o entreteceu no ventre da sua mãe, e o conheceu quando ainda era apenas uma substância informe. Deus conhece cada uma das mais de 60 trilhões de células vivas do seu corpo.
Deus formou você de uma maneira singular, de uma maneira belíssima, e hoje a ciência prova que o corpo humano é uma das máquinas mais fantásticas e extraordinárias, que nada no mundo pode ser comparado à grandeza, à beleza e à complexidade do seu corpo, e Deus formou você. Você é algo, você é alguém, melhor dizendo, tão especial, que Deus não apenas criou, Ele formou. Cada detalhe, cada membro do seu corpo, cada aspecto que você possui, da sua personalidade, do seu temperamento, Deus forjou você para trazer esta obra-prima da sua criação. Você não precisa ter medo, porque Deus investiu em você, Ele formou você. Mas agora o profeta vai dar a terceira razão, porque não se precisa ter medo. E ele diz no versículo 1 ainda: você não precisa ter medo, não temas, porque eu te remi. Agora não somente Deus é o autor da sua criação, mas agora Deus é também o autor da sua redenção. Deus pagou por você um alto preço. Deus comprou você não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue do seu Filho. Deus resgatou você, agora você foi remido, ainda que como um tição tirado do fogo, mas remido por Deus. E Deus remiu você, porque Deus conheceu você na eternidade. Deus remiu você, porque Deus amou você antes da fundação do mundo. Deus remiu você, porque Ele elegeu você antes dos tempos eternos, para que você fosse conforme a imagem de Jesus. E Ele então mandou o seu Filho, e o seu Filho se encarnou, e o seu Filho aqui viveu, e o seu Filho morreu na cruz pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Deus remiu você, e se você foi remido por Cristo, você tem um valor infinito para Ele, e você por isso não precisa ter medo. Quarto lugar, você não precisa ter medo, está escrito ainda no versículo 1, não temas, porque eu te chamei pelo teu nome. Se você não precisa ter medo porque Deus criou e formou você, se você não precisa ter medo porque Deus remiu você, agora você não precisa ter medo porque Deus chamou você com vocação eficaz, com um chamado irresistível. Quando você ouviu o Evangelho, Deus tirou o tampão dos seus ouvidos, Deus tirou a venda dos seus olhos, Deus arrancou o seu coração de pedra e lhe deu um coração de carne. Deus mudou as disposições íntimas da sua alma. Por sua bondade, Deus lhe deu arrependimento para a vida. Deus lhe concedeu a fé salvadora. Deus regenerou você pela obra do Espírito Santo. Deus selou você com o Espírito Santo da promessa. Deus mudou completamente a sua vida, e você nasceu de novo, você nasceu da água e do Espírito, você é uma nova criatura. Deus chamou você de forma eficaz, e eu não sei como é que foi esse chamado. Talvez alguns que estão me ouvindo aí foram chamados no leito de morte, outros foram chamados dentro de um hospital, porque está escrito no versículo 1 ainda: porque tu és meu, diz o Senhor. Você não apenas foi criado e formado por Deus, você não apenas foi remido por Deus, você não apenas foi chamado por Deus, mas agora você é propriedade exclusiva de Deus. E quem tocar em você, diz a Bíblia, toca na menina dos olhos de Deus. Deus tem zelo por você. Deus coloca você debaixo das suas asas. Deus esconde você em Cristo nas regiões celestes. Você é nascido de Deus e o maligno não lhe toca. Você é selado por Deus e os demônios não podem atormentar a sua vida. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é sacerdócio real, você é nação santa, e você foi chamado por Deus para ser propriedade exclusiva de Deus. Nem o diabo, nem o inferno, nem o mundo, nem qualquer outra força desta ou da outra vida
pode tirar você das mãos deste Deus. Você é propriedade exclusiva dele, por isso você não precisa ter medo. Mas eu quero concluir, levando você ao versículo 2, de Isaías 43. O fato de a Bíblia nos dar esta ordem, não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo, vença o medo, vença o medo, vença o medo, não significa que você, sendo um crente, está blindado. Essa teologia de que se você é crente, você não vai ter doença, se você é crente, você não vai ficar desempregado, se você é crente, você vai ser rico sempre, se você é crente, você vai ser sempre cabeça e não cauda, se você é crente, você vai ter tudo tranquilo na sua vida. Essa não é uma teologia saudável, e diante de uma pandemia quanto esta falsa teologia não se sustenta. O fato de você não ter medo, não significa que problemas não vão acontecer. Os crentes são sujeitos aos mesmos problemas. A nossa fé não nos imuniza do coronavírus. A nossa fé não nos tira a possibilidade desse contágio, nem mesmo de um crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo, ao ser contaminado, vir a óbito. Até porque a morte para um crente não é fracasso. Morrer para um crente não é derrota. Morrer para um crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Portanto, o texto vai mostrar algumas circunstâncias que o cristão vai passar. Deus pode livrá-lo, mas ele vai passar. Às vezes Deus não nos livra da fornalha, Deus nos livra na fornalha. Às vezes Deus não nos livra da cova dos leões, Deus nos livra na cova dos leões. Então vejamos, versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ele não pergunta se passares pelas águas, ele diz quando, porque todos nós passamos por situações difíceis. Crentes, não crentes, ricos e pobres, doutores e analfabetos, todos. Então é quando. E hoje, parece que todos nós estamos neste barco, que atravessa esse mar revolto. Quando passares pelas águas, e ele está falando aqui de turbulências, de águas revoltas, de mares encapelados, de situações de risco. E ele diz: você não precisa ter medo, porque quando você passar por essas situações, eu serei contigo. Então, você não está sozinho nessa pandemia, a sua família não está sozinha nessa pandemia, você está passando por águas revoltas, mas Deus está com você, esta é a promessa. Segundo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Parece-nos que agora Isaías avança um pouco mais na sua imagem, na sua figura. Você sabe que um rio caudaloso, suas correntes são violentas, onde ele passa ele vai arrastando tudo. E ele então vai dizer que quando passares pelos rios, esses rios não te submergirão. Você sabe que mais pessoas se afogam nos rios do que nos mares. Uma situação de risco, de naufrágio, de afogamento, é muito maior nos rios do que no mar. E é por isso que o texto está nos informando que ele sai das águas para os rios, e quando os rios forem caudalosos, e quando você estiver atravessando esses rios caudalosos, ameaçando você, trazendo risco para a sua vida, Deus está dizendo: você vai passar por eles, eu não vou poupar você de passar por eles, mas esses rios não vão submergir você, é a promessa dele. Mas agora o profeta vai usar uma linguagem mais intensa ainda na sua fala, quando ele diz: quando passares pelo fogo, agora é a fornalha, agora é o cadinho, agora é a prova suprema.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meus queridos irmãos, nós precisamos crer que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Nós não precisamos nos render ao medo, nos capitular ao medo. Tem muita gente querendo jogar a toalha. Tem muita gente pensando em desistir. Tem muita gente só olhando pelas lentes do retrovisor. Tem muita gente apostando no fracasso. Tem muita gente fazendo provisão para a derrota. E eu gostaria que você hoje alimentasse a sua alma, não com os terrores dos noticiários, não com as notícias enviesadas e tantas vezes ideologizadas, e tantas delas até de fake news, que estão gerando medo e pânico e pavor. Mas eu gostaria que você hoje, que é um cristão, que é um servo e uma serva de Deus, que você alimentasse a sua alma com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, dizendo o seguinte: olha, Deus está dizendo a você e a mim, à luz da sua palavra, você pode vencer o medo, você pode triunfar sobre o medo, porque eu estou com você, não importa a situação que você viver, seja de águas revoltas, seja de rios caudalosos, seja de fornalhas acesas, eu serei convosco. É a presença de Deus que vai nos dar força, quem vai nos levantar, quem vai nos fortalecer, quem vai jogar esperança na nossa alma, quem vai iluminar o nosso caminho, quem vai restaurar a nossa sorte, quem vai renovar e restaurar a nossa nação, quem vai reavivar a sua igreja, quem vai reaquecer o seu coração e vai dar esperança para você prosseguir e prosseguir vitoriosamente. E eu quero concluir. Quando Deus diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, não tenhas medo, pois, porque eu sou contigo. Deus vê você em Cristo, seu Filho amado, e por isso você é o amado de Deus. Deus ama você, Deus se importa com você, Deus cuida de você, Deus guarda você, Deus restaura você, Deus levanta você e Deus abençoa você, para que você vença o medo e viva vitoriosamente. Eu conclamo você agora para nós orarmos juntos, aí na sua casa. Eu não sei como é que você está, talvez ansioso, preocupado, angustiado, com muito medo. Você não vai vencer esse medo apenas fazendo viagens pelos corredores escuros da sua alma, como que fazendo uma introspecção, nem fazendo meditação transcendental, cruzando as pernas e mergulhando a sua mente no vazio. Você não vai vencer o medo lendo livros de autoajuda. Você não vai vencer o medo convencendo a você que você é forte. Você vai vencer o medo quando você se voltar para Deus e entender que Ele está com você. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Salvador, e Ele é quem vai fortalecer você e proteger você e livrar você e dar bênção para que você prossiga a sua vida vitoriosamente. Porque Ele criou você, porque Ele formou você, porque Ele remiu você, porque Ele chamou você, porque você é dEle. Então vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, porque a Tua palavra nos dá um remédio eficaz para vencermos o medo. Então, Senhor, olha para o coração daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquela menina, daquele adolescente, daquela criança, daquele idoso, que está com o coração apertado, cheio de medo. Senhor, visita o coração do empresário que agora está aflito. Visita, Deus, o coração daquele comerciante que está abalado. Visita, Senhor, o coração daquele que foi despedido do seu emprego. Tem misericórdia daquele que, meu Deus, precisa sair de casa todo dia para vender alguma coisa para trazer o pão para casa. Visita, meu Deus, o coração dos aposentados. Visita, meu Deus, o coração daqueles que já estão contaminados por esse vírus, ou daqueles que estão hospitalizados.
Visita o coração do familiar, meu Deus, que já está enlutado. Tem misericórdia, tira o medo, dá esperança, fortalece esse coração. Meu Deus, dá direção à nossa liderança, ao presidente do nosso país, aos governadores, aos prefeitos. Tem misericórdia, meu Deus, do poder legislativo. Tem misericórdia do poder judiciário da nossa nação. Tem misericórdia, meu Deus, da nossa imprensa, da nossa mídia. Tem misericórdia, Senhor, do povo brasileiro. Tem misericórdia, Deus, da tua igreja. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Restaura, Senhor, a alegria no nosso coração, a paz na nossa alma e a esperança de uma vida melhor com Cristo Jesus. Visita as nações, Senhor, e promove nesse tempo um grande reavivamento espiritual. Assim oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém.